Olá, meus queridos, a graça e a paz. Eu quero tratar com vocês hoje sobre esfriamento espiritual, o tema que me deram. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Está no livro do Apocalipse, capítulo 2, o versículo 4, o versículo 5. E antes de entrar nos versículos, eu quero fazer uma breve introdução e dizer quem escreveu este livro. Foi o apóstolo João, o apóstolo do amor. Quando ele escreveu este livro? Tudo indica que foi no ano 95 a 96. E o propósito? O propósito era incentivar os cristãos à lealdade a Cristo em meio à perseguição e saber que Deus nos levará ao triunfo eterno. Foi escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje fica localizada na Turquia, e este livro nos ensina que devemos voltar ao primeiro amor. E nos convida também a voltar às primeiras obras. O versículo 4 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste? Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa-te. Parafraseando esse versículo, quero trazer na linguagem atual, diz assim: Todavia, uma coisa errada, você não me ama como no princípio. Como eu disse, provavelmente foi escrita no ano 95. O governador daquela época era Domiciano. Ele se considerava um deus e estava forçando os irmãos a adorar ele como divindade. Todo cristão que não adorava o imperador, ele era torturado, morto por causa da sua fé, a sua lealdade a Cristo Jesus. A história diz também que muitas pessoas foram jogadas no Coliseu de Roma. Muitos cristãos também foram queimados em cruzes vivos. E até o apóstolo João foi jogado no caldeirão de óleo quente e saiu ileso. Eles achavam que poderiam deter o evangelho de Cristo, matando todos os cristãos. Quando eles mais matavam, aí que os cristãos cresciam. Aí que o evangelho de Cristo expandia em todos os lugares. O apóstolo João foi o último apóstolo de Cristo. Todos os apóstolos já estavam mortos. O apóstolo João foi preso e levado para a ilha de Patmos. Era uma ilha vulcânica onde ficavam os exilados. Mas quando tudo parecia que era o fim, Deus revela o Apocalipse ao apóstolo João. Quando as portas aqui na terra se fecharam, abriu uma porta no céu. O versículo 4 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É algo negativo para com a igreja. Jesus está dizendo que você deve voltar a Ele. Ele dá a chance de retornar ao verdadeiro amor. Jesus está dizendo, sabe aquele amor que vocês tinham no começo, no início da fé? Autêntico, limpo. Volte-se para mim. Volte-se para aquele amor verdadeiro. Jesus mesmo disse em João 13,35, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. As pessoas vão conhecer você como cristão autêntico de Cristo, verdadeiro, quando elas vêem você demonstrando o amor que você tem para com o próximo. Só ama aquele que um dia foi amado. Jesus nos amou na cruz do Calvário e assim se entregou pelos nossos pecados. Era uma igreja que tinha a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Eles colocavam à prova todos aqueles que diziam ser apóstolos de Cristo. Eles sabiam que aqueles impostores tentavam entrar na igreja, trazendo heresias. Eles também não deixavam. Eles eram fiéis à palavra de Deus. E também isso esfriou aquela igreja, porque ela estava tão preocupada com as heresias e deixou a piedade, o amor no coração, apagar aos poucos. E assim foi diminuindo o amor que elas tinham no começo. Nós sabemos, irmãos, que todo cristão genuíno, ele deve lutar contra as heresias. Ele deve colocar a palavra de Deus como a única regra de fé e prática e pronto, que ela é suficiente. Mas também não podemos ser religiosos como os fariseus. Eles conheciam teologia. A cidade de Jerusalém era a cidade da teologia. Eles conheciam tudo, a Torá, mas faltava o quê? Amor no coração. Não basta só você conhecer, ter na mente, você também tem que ter no coração.
Podemos também fazer uma analogia com essa igreja, da volta do primeiro amor, com um casamento, um casal que nunca quebrou um matrimônio, mas deixou o amor esfriar. Aos poucos vai se esfriando. Aquele carinho que você tinha no começo, beijinho para cá, abraço para lá, vai se esfriando. É isso que Jesus está querendo de nós, que nós possamos refletir no que nós estamos fazendo. É uma palavra de exortação também para nós. E olha o versículo 5 que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa-te. Jesus está dizendo para a igreja: lembra-te, pois, de onde caiu. Aquilo que aconteceu com você no passado precisa tornar-se presente em sua vida. O que aconteceu com você no passado que precisa retornar, precisa estar presente na sua vida. Precisamos se arrepender e lembrar de onde caímos. No começo orávamos mais, amávamos mais os nossos irmãos. E que ponto nós precisamos retornar? O ponto do qual nos desviamos. Nós precisamos retornar no ponto que nós desviamos de Deus. Jesus não está dizendo que você deve ficar lembrando dos seus pecados, como você era, o que você fazia. Ele não se lembra mais do nosso pecado. Todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Passado, presente e futuro. Mas lembrar, meus irmãos, da onde caiu. Faça uma retrô na sua vida, da onde você está caindo. Você está ficando fraco na fé. É isso que Jesus está dizendo para nós, nessa palavra maravilhosa. O caminho da restauração é maravilhoso. Quando o filho pródigo saiu de casa, ele lembrou da casa do pai depois. Ficou só na lembrança? Não. Ele retornou à casa do pai. Sem remorso, mas com arrependimento. Lembra de Pedro e Judas? Pedro negou Jesus. Judas entregou Jesus, vendeu Jesus. Pedro foi chorar amargamente. Ele tinha pecado contra Deus. Ele fracassou, mas ele chorou, ele se arrependeu dos seus pecados. Judas não, ele foi se enforcar. Existe diferença entre remorso e arrependimento. Nós devemos se arrepender dos nossos pecados. Jesus, ele dá a chance de recomeçar, meus irmãos. Só ele pode dar chance para mim e para você de recomeçar. A igreja está sendo alertada a olhar aonde caiu e se arrepender. Jesus, ele exorta, mas dá a chance de fazer o certo. Se Jesus está nos exortando, ele está nos exortando porque ele nos ama. E nós devemos fazer o certo, porque estamos sendo exortados por Deus. Mas também diz, se você não fazer, eu venho contra ti e tirarei seu candelabro do seu lugar. O que significa isso? A igreja de Éfeso deixaria de existir. Estamos vivendo num mundo onde muitas igrejas estão deixando de existir. Por quê? Supostos templos estão se transformando no quê? Em bares, boates e mercados. Deixar o primeiro amor é a consequência da igreja. A igreja que recebeu a reforma protestante na Europa, hoje virou boate, virou mercado, bares. Muitas igrejas hoje não querem pregar o evangelho de Cristo, a redenção que há na pessoa de Cristo. O que eles querem pregar? Somente dinheiro. É os lobos disfarçados de ovelha. Nós devemos ter cuidado. A falta do amor leva à ruína da igreja. Isto nos alerta. Não podemos deixar de amar. E em Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 3, diz assim: ainda que eu tenha um dom de profetizar, conheça todo o mistério e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A igreja de Corinto também estava deixando o amor. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas estava fracassando no amor. Elas estavam se gladiando entre os irmãos, estava tendo dissensões entre eles. Muitos também estavam tentando fazer montinho dentro da igreja, dizendo que era de Apolo, de Paulo. Isso não é certo. Nós devemos voltar ao primeiro amor. Porque se nós não voltarmos, irmãos, corremos um risco de esfriarmos cada vez mais na presença do Senhor Jesus. O próprio Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a metáfora,
Se não tivesse amor, nada valeria. Não importa o dom que você tem, o talento que você tem, se você não tiver amor para com o próximo, esse dom não vale de nada. E mesmo Jesus alertando a igreja, falando do ponto negativo da igreja, ele também tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Olha o versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra Jesus usou muito em suas parábolas. Quem vai ouvir o chamado de Deus? Quem vai ouvir a exortação de Jesus? Os eleitos de Deus. Existem dois tipos de igreja, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela igreja onde vamos adorar a Deus, cultuar, cantar, cânticos, onde você vê um amigo, um familiar. Essa é a igreja visível, mas a igreja invisível só Deus conhece. Deus conhece você, Deus me conhece, Ele sabe quem você é. Você tem que fazer uma autoanálise na sua vida. E ao mesmo tempo que Ele diz isso, Ele faz uma promessa: ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida. Os nossos pais, Adão e Eva, caíram no jardim, comeram do fruto que não era para comer. E agora o Apocalipse faz uma promessa: a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eles foram expulsos do paraíso, mas Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e nos levará ao paraíso, e nos levará à vida eterna. Só nele temos vida eterna. Essa é a promessa que Deus tem para nós. O caminho ao céu é difícil, a chegada é certa. O paraíso é vida eterna. Vida eterna com Deus. Se você morrer hoje, para onde você vai? Volte-se a Deus. Volte-se ao primeiro amor que está na pessoa de Cristo Jesus.